Olá, um ótimo dia para todos vocês. Vamos dar aqui continuidade ao estudo do livro do profeta Isaías. Hoje vamos ler aqui o capítulo bem assim, que vai chamar bastante a sua atenção, que vai falar sobre o rei Ciro. Lembra que eu falei isso para vocês ontem? Hoje vamos ler o capítulo 45 do livro do profeta Isaías. Vamos então aqui compartilhar essa mensagem às outras pessoas, para que as outras pessoas também possam conhecer o tamanho do poder de Deus e como Deus pode usar um rei pagão para realizar a sua obra. Vamos então, depois do compartilhamento, a uma oração e convido você a se curvar aonde você está para falarmos com o nosso Deus. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo amanhecer de um novo dia. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos aonde eles estão e que agora, ao estudarmos a tua palavra, que o Senhor possa nos dar o entendimento. Nós assim te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui o capítulo 45 e o título é Ciro, o libertador de Israel. Vamos então aqui à leitura do capítulo. Tem aqui esse capítulo 25 versos, não vou ler todos, mas vamos aqui tirar algumas lições do que Deus tem para nós. Versículo 1 diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei a porta de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos. Se você for lá para o livro de Esdras, capítulo 1, versículo 8, você vai ver isso que realmente aconteceu. E as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. E aí, continuando aqui, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, te pus um sobrenome, ainda que não me conheces. E eu sei, eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus, e te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba, até ao nascente do sol, até ao poente, que além de mim não há outro, e eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a parte, faço a paz, e crio o mal. Deus cria o mal, queridos. É muito interessante essa expressão. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Vamos entender um pouquinho melhor isso aqui, senão vai fazer uma grande confusão na sua mente. Parece que Deus também é criador do mal, não é verdade? Mas vamos aqui entender um pouquinho essa situação. Bom, falando aqui sobre o rei Ciro, queridos amigos, foi o rei que libertou o povo de Israel. Ele fez um decreto. Se você for para o livro de Esdras, você vai ver claramente o decreto. E lá no capítulo 10 do livro do profeta Daniel, também fica bem claro ali o momento que o rei Ciro ele faz esse decreto para libertar o povo de Deus. Daniel, ele sabe que está vencendo ali os 70 anos do cativeiro, e ao terminar ali os 70 anos do cativeiro, ele sabendo que está acabando, já estava no limiar ali de terminar, ele ora a Deus no capítulo 9, uma oração maravilhosa, e aí a Bíblia diz que o homem Gabriel, aliás, o anjo Gabriel, ele vai até Daniel e faz-lhe saber a profecia. Aí no capítulo 10, então aparece ali Ciro dando um decreto para libertar o povo de Deus. Olha que interessante, Daniel ora, o momento está acabando, nós estamos aqui lendo aqui uma profecia que aconteceu no ano 708, 710, mais ou menos aqui, que Isaías faz essa profecia, mais ou menos isso, eu não sei basicamente a data correta, o ano correto, mas Deus, 100 anos, um pouco mais de 100 anos, antes do assunto acontecer, antes de Ciro nascer, queridos, Deus já falou o nome dele. E a história comprova a veracidade de todas essas coisas. E aí a Bíblia diz claramente que ele seria o seu escolhido, ele seria o homem que faria com que as outras nações caíssem, principalmente Babilônia, e aí, queridos, ele libertaria o povo de Deus que estava escravo ali. E aí, aqui no versículo 7, né, diz assim:
Eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Tá? Tem aqui uma expressão que aparece: crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Queridos, será que Deus realmente ele cria o mal? Será que ele realmente faz o mal? Será que Deus é realmente aquele que realmente pratica a maldade? Será que num coração de um Deus que é amoroso, misericordioso, compassivo, bondoso, existe maldade? Ele cria o mal? Claro que não, queridos. A questão é a sua onisciência. Deus na sua onisciência, Deus em toda a sua onipotência, Deus em toda a sua onipresença, no seu poder, ele sabe todas as coisas antes delas acontecerem. E ele, queridos, para permitir ali, aliás, para subjugar o seu povo, para que o seu povo voltasse para si, ele tira a sua proteção sobre o povo de Deus e outras nações vêm e subjugam o povo de Deus. Mas por que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia? Foi levado cativo, queridos, porque uma nação subjugou o povo de Deus. O que é subjugar? Eles invadiram Jerusalém. Babilônia invadiu Jerusalém e levou o povo de Deus para lá. Mas por que isso aconteceu? Porque Deus permitiu? Não, queridos. Simplesmente porque Deus tirou a sua mão, tirou a sua proteção. E quando isso aconteceu, Deus permitiu que o mal pudesse vir a seu povo. Deus permitiu que o mal viesse, porque Deus é Deus. Deus sendo Pai, ele não passa a mão na cabeça dos filhos que praticam coisas erradas. Se os seus filhos, as suas criaturas praticam coisas erradas, Deus não vai passar a mão na cabeça de quem pratica coisa errada, queridos. Então a Bíblia diz aqui claramente, ele permite que o mal venha sobre as pessoas para que elas possam voltar e olhar para Deus. Não é ele que cria o mal, mas ele tira a sua proteção daqueles que não merecem mais a sua proteção. O povo de Deus não merecia mais a sua proteção, porque estavam fazendo coisas erradas, praticando idolatrias, cada coisa terrível. Se você for no livro de Jeremias, você vai ver cada coisa terríveis que o povo de Deus fazia, querido. E aí, se vocês acham que Deus pratica o mal, não, simplesmente Deus tirou a sua mão, tirou a sua proteção. E aí, os povos vizinhos que queriam invadir Jerusalém conseguiram fazer. Então, entenda uma coisa: se você vive na maldade, vive na idolatria, você não cumpre a vontade de Deus, não queira você orar a Deus pedindo bênção, pedindo milagre de Deus, que as coisas não vão acontecer, queridos. Entenda que Deus, ele não passa a mão na cabeça dos seus filhos que vivem em pecado. Pecado, deixa eu falar uma coisa para você, pecado não é bicho de estimação que você fica alisando dentro de casa, queridos amigos. Então, o povo de Deus estava vivendo uma vida toda torta, toda no pecado, e Deus tirou a sua proteção. Olha o que está acontecendo com o mundo. Deus tirou um pouquinho a proteção sobre o mundo. O inimigo de Deus, Satanás, fez um vírus letal que matou tantas pessoas, queridos. Se Deus tirar a mão desse planeta, Satanás destrói tudo. É isso mesmo. Ele só não vai destruir tudo, porque aqui nessa terra existe um remanescente que Deus ainda protege. E por causa desse remanescente, muitos ímpios ainda são protegidos. Aí ele continua: o Senhor é o Criador, ele vai falar: destilai aos céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra, produza-se salvação. E olha só que interessante, a justiça, se a justiça de Deus salva, como é que ele pode praticar maldade, né? Deus não é assim. Com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. O que ele criou? Justiça. Deus é um Deus de justiça. Ai daqueles que contendem com o seu Criador. Ai daquele que vive contra Deus e não passa de um caco de barro entre os outros cacos. O que nós somos? Barro. O que nós somos? Pó. Então, queridos, cuidado em viver uma vida de rebeldia contra Deus. Aí ele continua: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos, acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e a criei. Criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos. Dei as minhas ordens. Ou seja, Deus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Não viva em rebeldia contra Deus. E aí, queridos, ele continua. Versículo 18, quero ler com vocês.
aliás, vamos ler o verso 15. Aliás, versículo 15. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Deus é o Deus dos mistérios, mas Deus se revela para o seu povo. Israel, porém, será salvo. Olha só, Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Ou seja, ainda que haja um povo ruim, Deus vai salvar o remanescente. Há um povo fiel, queridos. Espero que esse povo fiel seja você. Porque assim diz o Senhor, eu que criou os céus e Deus que formou a terra. De novo, ele volta a falar de novo. Que fez e a estabeleceu, que não criou para ser um caos, para ser habitada. Eu, Senhor, e não há outro. Deus não, aliás, Deus não criou as coisas em vão, queridos. Deus criou a terra para ser habitada. Ele não vai destruir esse planeta para ele ficar um vazio, um caos. Deus criou esse mundo para ele ser habitado e ele vai deixar esse mundo em condições de ser habitado. Por isso que eu quero dizer uma coisa para você. Você e eu, nós não pertencemos a esse mundo que é um caos, queridos. Esse mundo que não tem paz. Nós fomos criados para viver no mundo que Deus vai criar para os seus filhos. Aí ele diz aqui no versículo 22, quando ele vai falar aqui o Senhor e os ídolos, ele faz uma comparação. Não falei em segredo, nem em lugar algum das trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. O Senhor não fala nada em vão. O Senhor não fala nada no vácuo. O Senhor falou e ele vai fazer, queridos. Ele vai fazer. Congregai-vos e vinde, chegai a todos juntos, vós que escapastes das nações, vocês que não foram destruídos, cheguem também que há lugar para vocês. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens, da escultura. Cuidado com as imagens de escultura que você carrega. Vocês não sabem de nada. Pois há outro Deus? Não há outro Deus, senão eu, versículo 21. Não eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim, não há outro além de mim. Deus vai usar Ciro para libertar o seu povo, mas ele diz para o seu povo, tenha esperança que não há outro Deus além de mim. Aí ele diz no versículo 22, olhai para o céu, olhai para mim, e sereis salvos vós e todos os limites da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Se eu falei e as coisas aconteceram, vai acontecer novamente. Tenha esperança, tenha fé, querido amigo. Tenha fé, tenha esperança, que se ele falou, as coisas vão acontecer. Então, olhe para o céu, olhe para Deus, porque em breve ele vai voltar para buscar o seu povo. Se ele usou um rei pagão para libertar o seu povo, ele pode usar você para anunciar o evangelho para outras pessoas. Deus tem urgência em salvar. Deus tem urgência em voltar. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém.